Oi, alunos, tudo bem? Agora eu vou corrigir com vocês 2 páginas do livro de português, na página 76, 77, que vocês receberam aí a indicação num roteiro de estudos para fazer em casa, tá? O assunto aqui é para falar e escrever melhor. É uma das partes que tem nesse livro, né? Sinônimo e antônimo. Antes da gente começar, tem um quadrinho verde com a explicação, né? Palavras de sentido semelhante são chamadas de sinônimo. E palavras de sentido contrário, oposto, são chamadas de antônimos. Então, sinônimo é quando eu tenho palavras diferentes que significam a mesma coisa. Mesmo significado, semelhante, parecido. E quando eu tenho uma palavra que é o contrário da outra, o significado dela, daí é um antônimo. E aí tem um poema, né? Palavra. A palavra é cheia de mistérios. Azedume e doçura, liberdade e prisão, verdade e mentira, alegria e tristeza, voo livre e perigo. Quem escreveu foi o Elias José, e o nome do livro que tem esse trechinho aí desse poema é O Jogo das Palavras Mágicas, né? Que foi feito na cidade de São Paulo, o livro, pela editora Paulinas, no ano de 2000. Bom, na letra A está falando: observe que em 4 versos que estão destacados pares de palavras. São aquelas que estão em negrito, está destacado. Em cada par, as palavras têm sentido semelhante ou oposto. Então, quando eu falo azedume e doçura, liberdade e prisão, isso é palavras que têm significado parecido ou opostas, né, no significado. Tem sentido oposto, né, porque é o contrário. Na letra B, as palavras destacadas no poema formam pares de sinônimos ou antônimos? Se elas são opostas, são contrárias, então você tem que colocar que são antônimos. Na letra C, copie os mistérios das palavras separando-os em 2 listas. Coisas que são alegres e coisas tristes, né, os mistérios. Então, mistérios alegres: doçura, liberdade, verdade, alegria. Mistérios tristes: azedume, prisão, mentira e tristeza. Na letra D, sua opinião. Então, opinião, a gente respeita de cada um e cada um coloca o que pensou. Em sua opinião, por que o poeta usou pares de palavras como esses para definir os mistérios da palavra? Bom, se a gente parar para pensar, tem a ver com o quê? Que a palavra é uma forma da gente expressar o que a gente sente. Só que tem palavra que expressa coisas boas, tem palavra que expressa coisas tristes, coisas ruins. Então, as palavras, elas causam sentimentos diferentes. Então, você coloca o que você pensa sobre isso, porque que ele usa esse joguinho de palavras. Na página 77, é para você numerar as palavras que estão ali, são 6 palavras, né, do textinho, arrumando em ordem alfabética, tá? Então, a ordem alfabética que você vai procurando. Tem palavrinha que começa com A, tem com B, você olha o começo da palavra. Se tiver palavra que começa com a mesma letra, você olha a segunda letra para desempatar. Então, na número 1, teria que ser o quê? A alegria, começa com A. Você põe o número 1 no quadrinho. Depois, você tem que colocar na doçura, número 2, porque não tem nada com B e nada com C no começo. Então, já vai para o D. A número 3 tem que ser liberdade, porque já vai lá para a letra L. A número 4, perigo. A número 5, prisão. Então, perceba que tem 2 com a letra P, só que um é perigo, P-E. A outra é prisão, P-R. Como o E é antes do R no alfabeto, então perigo vem antes no dicionário. E por último, tristeza, que você põe número 6, tá? Pesquise um antônimo, né? Uma palavra contrária para a palavra perigo. Então, se eu não estou em perigo, eu estou em segurança, né? Eu estou com uma garantia de alguma coisa. Então, você coloca aí o que você encontrar. Número 3. Leia os significados da palavra verdade. Aí é como aparece no dicionário. Tem a palavra, aí está escrito separadamente com as sílabas, né? Verdade. Você vê que o dá está destacado, que é a sílaba mais forte. Tem o S e tem o F. Significa o quê? Que aquela palavrinha é um substantivo feminino, uma palavra feminina. Só que essa palavra tem 3 explicações sobre ela. Primeiro, verdade é aquilo que corresponde a algo que realmente existe ou acontece. Tipo, pesquisou muito para descobrir a verdade. 2. É também aquilo que se afirma e que expressa um fato como ele é.
o dizer a verdade, que é o contrário de mentira. Antônimo de mentira. E 3, também é uma atitude sincera, de quem não esconde o que sabe, o que sente ou o que pensa. É a mesma coisa que sinceridade. Há muita verdade no comportamento dele, ao contrário de falsidade, mentira. Então são 3 significados. Letra A. Escreva antes de cada frase o número correspondente ao significado da palavra verdade nesse verbete. Verbete é como vem no dicionário. Quando fala assim, ele disse a verdade no tribunal, você coloca o número 2 dentro do quadradinho, porque é a segunda explicação ali que tem a ver. Na segunda frase está escrito, a verdade em seu arrependimento. Aí você põe o número 3, que é o terceiro significado que tem ali. Quando eu falo, é verdade que sua neta nasceu em dezembro, daí você põe o número 1, que é uma coisa que realmente aconteceu. É a primeira explicação. Aí, na letra B, está pedindo para você escrever embaixo de cada frase o significado de verdade. Então, você volta no quadrinho de cima e vê a explicação. Então, o número 2, ele disse a verdade no tribunal. Você coloca que é o quê? Aquilo que se afirma e que expressa o fato como ele é. Na 3, que você colocou a segunda frase, a verdade em seu arrependimento. Significa o quê essa palavra verdade? Atitude sincera. E por último, quando eu falo, é verdade que sua neta nasceu em dezembro, é aquilo que corresponde a algo que realmente existe, a um fato. Tá? Então, eu vou falar para vocês agora uns exemplos, uma listinha de palavras para você estudar sobre sinônimo e antônimo. Sempre aproveite o seu caderno para treinar lá, tá? Então eu fiz uma listinha aqui. Por exemplo, sinônimo. Tem que ser palavras diferentes que significam a mesma coisa. Então se eu falo belo e bonito, alegre, contente e feliz, mesma intenção, mesmo significado. Saltar e pular, suar ou transpirar, andar ou caminhar, é tudo a mesma coisa. Gravidez é a mesma coisa que gestação. Redigir é a mesma coisa que escrever. Resolver alguma coisa é a mesma coisa que solucionar. Questionar é o mesmo que perguntar. Então são palavras sinônimas. Você pode continuar fazendo uma lista com outros exemplos no seu caderno. Agora, antônimo é o contrário. Então, bonito, feio. Cheio, vazio. Grande, pequeno. Dentro, fora. Sim ou não. Magro ou gordo. Velho ou novo. Alto ou baixo. Claro, escuro. Tá? Perto, longe. Fundo, raso. Aí são palavras que têm significado contrário. Então, é simples também e você pode treinar. Põe no seu caderno lá. Sinônimos, coloca uma lista de palavras e tente encontrar outra que significa a mesma coisa. E antônimos, daí é o contrário de cada palavra. E treine. Fique com Deus, um beijão, gente.